Oiê, tudo bem? Nós vamos fazer a nossa aula de hoje, 31ª semana de aula de Geografia. Vamos precisar da apostila, lápis e borracha, ok? Bora lá, turminha? Então, coloquem na página 337 e vamos acompanhar a leitura, tá bom? A manutenção da vida. Os recursos necessários para a manutenção da vida dos seres humanos são o sol, a água, o ar, o solo, as plantas e os animais. Vocês podem grifar também, tá? Esse primeiro parágrafo aí. Sem o sol, não haveria vida na Terra, porque as plantas precisam de luz para sobreviver. O sol também estimula a produção de vitaminas essenciais aos animais. A água é outro elemento essencial para as espécies vivas. É possível encontrá-la em toda parte, nos rios, mares, lagos, no nosso corpo, no corpo humano e no dos animais, nos vegetais, no solo e nos alimentos que consumimos. O ar é indispensável aos seres vivos, que necessitam dele para respirar. Do solo, extraímos grande parte dos recursos e alimentos que consumimos. Além disso, é sobre ele que construímos nossas moradias. A preservação das espécies animais é fundamental para o equilíbrio ecológico da Terra. Além disso, muitas espécies, inclusive os seres humanos, alimentam-se de animais e de produtos derivados deles, como leite e ovos. As plantas são nossa principal fonte de alimento. Elas fornecem também outros produtos que são utilizados como matéria-prima para a construção de moradias e confecção de vestimentas. Então, vocês podem estar grifando aí também o significado da água, que a professora leu lá no 3º parágrafo, que é outro elemento essencial para espécies vivas. O significado do ar, por que nós precisamos do ar, Não é o significado, mas está falando porque ele é indispensável aos seres vivos, necessário para a gente respirar, certo? E aí, na imagem, temos uma representação, da importância de cada elemento. Então, olha só, da água, principal componente do planeta, o ar é essencial para a nossa respiração, para a respiração dos seres vivos. O sol é a fonte de energia, nos traz também vitaminas D, que é bom para os ossos, crescimento dos ossos. Olha só os animais, fonte de matéria-prima e alimento para outros seres vivos. No caso aí, olha só o homem tirando leite da vaca, o cavalo, muito utilizado, mais nas áreas rurais, para servir de meio de locomoção, para os fazendeiros, os trabalhadores rurais. As plantas, fonte de oxigênio, alimento e matéria-prima. Temos bastante árvores frutíferas, mais agora nessa época do ano, E o solo, gente? Fonte de diversos recursos, como alimento e minerais. E dele também utilizamos, para plantar, Então, agora na página 339, acompanhe a leitura também agora, os animais e as plantas. Os animais são muito úteis para os seres humanos. Fornecem alimento, carne, leite e ovos, e matérias-primas como o couro e a pele, utilizadas na fabricação de carteiras, bolsas, sapatos, cintos, entre outros. Animais como o cavalo e o boi também são usados como meio de transporte. Outro exemplo é o bicho da seda, que fornece matéria-prima para a fabricação de tecidos. As plantas são utilizadas como alimentos. As plantas são utilizadas como alimento pelas pessoas.
Sua madeira é usada na construção de moradias e na fabricação de móveis. Suas fibras são aproveitadas na confecção de roupas, entre outras utilidades. Muitos dos remédios e das bebidas que consumimos são feitos com matérias-primas de origem vegetal. Aí estamos vendo na figura as aves, né? Nos fornecem ovos e servem de alimento. Aí uma criação de aves em Sertanópolis, no Paraná. Essa foto foi tirada em 2012. Então, eu terminando a leitura do texto, né, que a professora acabou de fazer, vamos fazer agora a correção da tarefa. Página 330. Por isso que eu solicitei lápis e borracha para vocês, tá bom? Você já viu alguém desrespeitando uma regra de trânsito? Essa resposta é pessoal. Se você já viu, sim ou não, e qual foi o desrespeito, né? Que a pessoa não teve com a regra de trânsito. Escrevam aí. O que esses sinais significam? Esse primeiro sinal vermelhinho aí parado significa que o boneco vermelho está dizendo assim, atenção, aguarde. E o de baixo, o bonequinho verde diz, pode atravessar a rua. Mesmo em segurança, né? Esse bonequinho verde, para a gente atravessar a rua, a gente tem que ficar atento, olhar para os dois lados, porque, infelizmente, né? Ainda há pessoas que não gostam de respeitar muito as regras. Então, a gente tem que ter bastante atenção ao atravessar a rua na faixa, porque pode aparecer até bicicleta, né? Em sentido contrário ao que a gente está atravessando e não é legal. 2. Cite alguns sinais que orientam o trânsito. Então, algumas sugestões de resposta aqui. Temos placas, faixa de pedestres, semáforos, tá bom? 1. Responda as questões. O que é trânsito? Trânsito é o movimento ou circulação de pessoas e veículos nas ruas, avenidas e estradas. Quem são os pedestres? São pessoas que andam a pé em vias públicas. Quem são os guardas de trânsito? São profissionais que orientam os pedestres e os motoristas. Como os guardas de trânsito orientam os motoristas e os pedestres? Usando apito e fazendo gestos com os braços. Então, vamos fazer agora a correção da página 332, tá? O 1 está perguntando assim, qual é a principal forma de relevo do seu município? A gente pesquisou, temos um atlas na escola que fala sobre o município de Pindamonhangaba. E também alguns alunos pesquisaram, né, na internet e formamos uma resposta em comum aqui. Se vocês colocaram algo parecido ou melhorado, não tem problema, tá bom? Descobrimos que na classificação, o relevo paulista, o município de Pindamonhangaba, tem o seu território no conjunto de terras denominado de Planalto Atlântico, tá bom? E também o Pico do Itapeva, que fica na região lá em cima do Campo do Jordão, pertence a Pindamonhangaba. E lá é uma formação montanhosa situada na Serra da Mantiqueira e é considerado como Planalto Atlântico. Então, não tem uma denominação única para o município de Pindamonhangaba. Sabemos que moramos no Vale do Paraíba, tá bom? Agora, marque com um X as alternativas corretas. São as 3 últimas aí, tá? Montanha é uma grande elevação de terreno. Planície é um terreno plano que pode conter outras formas de relevo. E a última, a superfície da Terra não é plana. Também está correta. 1. Qual é o nome das diferentes formas da superfície terrestre? Relevo. Quais são as principais formas de relevo? Montanha, cordilheira, planície, planalto. Agora, a correção da página 334. A 1
pergunta assim, quais dos tipos de vegetação apresentados você já viu pessoalmente? Então, essa resposta é pessoal, tá bom? Se você já viu algum cerrado, campos, ou mata atlântica, ou floresta, caatinga, aí vocês escrevam aí, tá bom? A1. Qual é o principal tipo de vegetação encontrado no município da escola onde você estuda? Nós moramos no município de Pindamonhangaba. Gente, Pindamonhangaba tem área rural de 70%. Então, 70% da nossa cidade é área rural. Então, a maior parte dessa área é composta por estágios médios e inicial de sucessão de campos de altitude. Então, temos a área de campos, né? E também como temos a parte do Pico do Itapeva, a parte lá em cima, né? Também é uma preservação da Mata Atlântica. Então, podemos dizer, né, que temos um pouco de campos e um pouco de floresta, tá bom? Porque nós moramos no estado de São Paulo. São Paulo tem uma reserva de Mata Atlântica espalhados, né? Então, não tem uma definição única para Pindamonhangaba, tá bom? Então, quem colocou campos e mata, tá ok, tá? 1. Qual é o principal tipo de vegetação encontrado? Já falamos, né? 2. Escreva V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Então, a resposta dessas questões ficou F para o primeiro quadradinho, V para o segundo quadradinho e V para o terceiro, V para o quarto e F para o quinto quadradinho, tá bom? Então, ficou F, V, 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 F. E tarefa de hoje, vou pedir para vocês realizarem as atividades da página 338, 339 e 340. Tá? O exercício 1 e 2 da página 340, tá bom? Na próxima aula a gente faz a correção desses exercícios e continua com a unidade, tá? Beijinhos, tchau, tchau, boa aula!